vai aparecer 2 ursinhos aqui na frente. E 2 sapatinhos de bebê de 1 ano. A coisa que não tem nenhum bichinho, né? Aí você olha aqui e passa liso. Eu apertar, aparece esse. Aparece esse. Aparece esse. Eu vou sumir, viu? Aqui agora. Ué, eles sumiram. Agora eu preciso que apareça o controle da televisão pra me assistir. Aqui. Boa. E agora vai, ó. Pera, não foi. Aí. Agora sim vou assistir, ó. Foi. Alguém dizendo... Não desisto. Eu quero guardar esse controle. Bora guardar. Guardei. Agora eu vou aparecer tudo, ó. Sumiu. Tchau.